No Programação Parlamentar, que está começando agora, o entrevistado de hoje é o deputado Cimeison Silveira, do PSC. Olá, deputado. Olá, Fernanda. É um prazer estar com vocês, falar com todos que nos assistem pela TV Assembleia. Muito bom tê-lo aqui novamente no Programação Parlamentar, vindo demonstrar um pouco da sua atuação aqui no Parlamento Goiano. Deputado, vamos iniciar falando a respeito de alguns projetos já encaminhados em tramitação e também que o senhor conseguiu grande votação. O projeto de regulamentação dos bombeiros civis vai ser o primeiro. Bem, Fernanda, primeiro fazer aqui uma menção de uma importante ação da Assembleia, que foi colocar as matérias à disposição das pessoas que têm o interesse de olhar o que o Parlamento está votando, né? Então, no portal da Assembleia existe hoje um mecanismo onde as pessoas avaliam os projetos e votam se ela é a favor ou contra aquela matéria. Então, dentre as 12 matérias mais votadas da Casa, eu tenho 4 dessas matérias entre as mais votadas. Isso me traz uma responsabilidade grande, né? Porque são matérias, por exemplo, essa que você citou, a dos bombeiros, é uma matéria que já tem quase 3.000 votos. Então, uma matéria que causou aí o interesse das pessoas e é justamente nesse momento que a gente tem aquele feedback da população do que ela pensa daquilo que você tem colocado como proposta de lei. Então, esse é o projeto hoje mais votado da Casa, já com quase 3.000 votos. E nós temos hoje, através dessa matéria, uma propositura que regulamenta a profissão do bombeiro civil. É uma matéria polêmica, que alguns entendem que não deva acontecer, mas é uma categoria que já existe lei federal que reconhece como profissão. E sempre eu tenho defendido essa tese. Aquilo que a lei federal reconhece como profissão, o Estado não pode cruzar os braços e fingir que não existe, né? Então, em muitos estados já reconhecem o trabalho do bombeiro civil, como o estado de São Paulo, o estado do Paraná. É uma profissão que existe no mundo todo, né? Os bombeiros civis, eles estão aí, eles trabalham, mas muitas vezes na ilegalidade, na informalidade, porque o Estado ainda não definiu qual o raio de ação para esses bombeiros civis atuarem. E aí os próprios bombeiros militares têm um receio de que os bombeiros civis possam causar algum desconforto nas atividades, mas aquilo que já existe, nós não podemos cruzar os braços. Então é uma matéria polêmica, é uma matéria que, não tenho dúvida, vai ser ainda amplamente debatida na Casa. Ela está em fase agora de primeira votação, é hoje a matéria que mais causou comoção e mais votos aqui. Volto a repetir, quase 3.000 votos em torno dessa matéria, votos populares, né? Deputado, o senhor esteve reunido com esses representantes para saber deles o que é necessário para essa regulamentação, também buscar, juntamente com eles, essa conversa? Claro. Né? Uma matéria desse teor, jamais você pode deixar de ouvir as partes. Nós fizemos isso através de uma audiência pública, com os bombeiros, com os representantes dos bombeiros civis, os representantes dos bombeiros militares, com representantes do governo, representantes da Assembleia, e nessa audiência pública houve algumas propostas do Corpo de Bombeiros Militar para que fosse acrescida a matéria. Então nós ouvimos essas sugestões, acabamos de formatar a matéria e hoje ela está em votação. Então acredito que vai ser uma matéria aí que vai mexer bastante aí com as duas, com essa área, principalmente com os bombeiros civis, que hoje o levantamento que se faz, que já são mais de 3.000 em Goiás, que atuam, mas que precisam de uma regulamentação. Nós estamos vivendo um momento onde as pessoas estão buscando alternativas de trabalho. E nós não podemos cruzar os braços aí para quase 3.000 pessoas que estão atuando esperando uma regulamentação da nossa parte. Então, eu assumi esse compromisso com essa categoria, que eu iria levantar essa bandeira para que essas famílias possam ter uma condição mínima de trabalho, que é ter a sua regulamentação, é ter o seu reconhecimento.
uma vez que a lei federal já reconhece a profissão. Então, nós temos que dar a eles condições de trabalhar e buscar o seu sustento, né? Então, é uma regulamentação, uma lei, e eu creio até que o fato de ter 4 matérias entre as mais votadas é resultado da preocupação que a gente tem nesse diálogo permanente com a sociedade, aquilo que a sociedade tem buscado, aquilo que é importante, aquilo que gera resultado. Esse feedback da população é muito necessário. Inclusive, num outro projeto, senhor, que o senhor deve citar agora há pouco, a Semana Anticorrupção. Correto? Exatamente. É um outro projeto que está em pauta e entre os mais votados, né? O país vive um momento de clamor popular. O país se movimenta em torno de uma política mais transparente, mais correta. Nós vimos aí os últimos acontecimentos, o país ir às ruas, uma mudança profunda agora nesse ciclo municipal. E temos visto que a justiça tem feito a sua parte, principalmente condenando e levando à prisão aqueles que têm cometido crime de corrupção, crime contra as pessoas, contra o país, contra o Estado, contra o município, né? Então nós estamos vivendo esse momento. Agora, eu defendo uma tese de que a corrupção no Brasil ela é algo muito cultural ainda, arraigado muito na cultura do brasileiro. E isso se deve desde a nossa colonização. O Brasil ele foi sempre explorado. O que veio para o Brasil... Uma corrupção histórica, deputado? É histórica. Desde que nós fomos colonizados, o Brasil tem sido explorado e as pessoas têm recebido essas culturas daquilo que veio para o Brasil. Então, se gerou uma cultura que vem ao longo dos anos e que ela precisa ser quebrada. Como que se quebra uma cultura, né? Reformulando, principalmente dentro das escolas, a mentalidade das pessoas. Eu falo que a principal reforma que o país precisa hoje é a reforma cultural, a reforma de mentalidade das pessoas. As pessoas precisam ver o Brasil como um país de grande potencial e o país que precisa ter uma nova cultura, que é a cultura do certo. Quando você vai em nações que são prósperas, as pessoas têm a cultura de fazer o que é certo. No Brasil, infelizmente, e quando se fala de corrupção, se lembra muito da classe política, mas eu digo que a classe política é o retrato fiel do que é a sociedade. A sociedade elege as pessoas e aquilo é um retrato da representatividade da sociedade. Então, reflete muito a corrupção na política, mas a corrupção ela está dentro da casa, ela está dentro de uma cultura que precisa ser combatida, e ela é combatida quando projetos como esse, e por isso esse projeto da Semana Anticorrupção, para que a gente tenha uma ferramenta de entrar principalmente nas escolas, que é o ambiente, nas escolas, nos órgãos públicos, nas universidades públicas, para gerar uma nova mentalidade. Então, eu acredito muito nisso, nesses projetos que entram na base. Quando se fala de corrupção, não é... Só assim para haver algum tipo de mudança. Não é simplesmente remediar, não adianta só remediar quando a gente fala de corrupção, só botar na cadeia. Eu acho que até não vai ter cadeia para tanta gente, né? Mas também remediar, mas trabalhar nas bases, trabalhar na cultura, para que daqui a 10, 15, 20 anos nós possamos olhar para trás e falar, poxa, essa cultura ficou para trás. Nós estamos vivendo um momento onde a mentalidade das pessoas é diferente, é de fazer o certo, é de ser correta, independente de ser político ou não. Ser correto, ser honesto é obrigação de todo mundo, não é só do político, né? O que acontece é que muitas vezes a população tem os seus problemas e quer político santo. Isso não vai acontecer nunca, né? Enquanto não houver uma reformulação cultural da mentalidade, de que as pessoas precisam ser corretas por natureza, né? E aí reformular essa cultura a partir da entrada nas escolas. Então, essa matéria é justamente para isso, para a gente entrar nas bases, entrar nas escolas, pensar em reformular a mentalidade, principalmente dessa geração que está chegando, que já está chegando vendo esse país de perna para o ar, que precisa olhar para isso e falar, isso eu não quero, eu quero um novo país. E aí aprender... Olhar com olhos de mudança. Aprender a cultura do certo, né? Então, por isso, essa matéria
da cultura anticorrupção, para que a gente tenha as ferramentas, a legalidade de entrar nas bases, nas escolas e trabalhar essa mentalidade para que essa geração venha com essa nova cultura, né? Que a gente possa deixar para trás essa cultura que veio já lá dos nossos ancestrais, da colonização, e que precisa virar essa página, né? E partirmos para uma cultura do que é certo. Deputado, a gente vai para um breve intervalo e volta em instantes, conversando um pouco mais aqui com o deputado Simeison Silveira, ele que é do PSC, que está conversando com a gente a respeito dos projetos aqui apresentados por ele. A gente volta daqui a pouquinho, não saia daí. Todo cuidado é pouco na hora de enviar fotos, vídeos ou bater papo pela internet. Você sabe com quem seu filho conversa pela internet? Nem ele. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Risque do seu vocabulário palavras como surdo-mudo, surdinho ou mudinho. Use a palavra surdo para se referir a pessoas que não ouvem. Mesmo que o surdo esteja acompanhado de um intérprete, fale sempre dirigindo-se a ele e não ao intérprete. O surdo pode se comunicar com você por meio da linguagem de sinais, da escrita ou pela linguagem labial. Neste caso, fique de frente para ele e fale pausadamente. Nos eventos promovidos por órgãos públicos, os surdos têm direito à presença de um intérprete. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. A cada 3 mortes de pessoas adultas, 2 são de homens. A cada 5 pessoas que morrem entre 20 e 30 anos, 4 são homens. Homens vivem em média 7 anos menos que as mulheres. Sabe por quê? Porque o homem não cuida da própria saúde. Homem que se cuida não perde o melhor da vida. Política Nacional da Saúde do Homem. De volta com programação parlamentar, que hoje entrevista o deputado Simeison Silveira, do PSC. Deputado, nós estávamos falando no bloco anterior a respeito das matérias que têm sido mais votadas, né, no site, acompanhadas pelos cidadãos. Uma delas também é sobre o do ProERD. Como é que está em termos de feedback, como o senhor bem disse, da população com relação a essa matéria? A matéria do ProERD também é uma matéria que eu julgo extremamente importante. Para quem não sabe, o ProERD é o programa que a Polícia Militar utiliza para fazer o combate às drogas, principalmente dentro das escolas, aquilo que a gente falava agora há pouco, formando uma nova mentalidade, levando ali os riscos, os perigos para essa geração que está chegando. Então o ProERD é um trabalho muito eficaz, muito bonito até, que a Polícia Militar tem feito, e tem feito com muitas dificuldades, porque o ProERD é feito com recursos próprios da Polícia Militar. E é uma matéria que, como é um programa dentro da Polícia Militar, não havia também um reconhecimento legal, uma regulamentação do ProERD especificamente. Então essa proposta de lei, ela traz justamente essa sistematização do ProERD, e para que o ProERD seja reconhecido em lei. Por que isso é importante, Fernanda, e você que está nos assistindo? Justamente para que o ProERD tenha, através dessa legalização, a condição de buscar parcerias
buscar parceria com a sociedade civil organizada, buscar patrocinadores para o projeto, buscar mecanismos que possa estruturar melhor o PROERD, para que ele não fique tão dependente simplesmente dos recursos públicos da Polícia Militar, que já são poucos. E os recursos da Polícia Militar precisam ser aplicados principalmente em equipar a polícia e tantas outras ações que são caras. Então, através dessa lei, nós vamos conseguir dar ao PROERD essa condição de buscar parcerias, buscar patrocinadores, buscar um diálogo mais eficaz com a sociedade civil organizada, fazer até uma captação dentro desse trabalho do PROERD, inclusive com emendas. Através do reconhecimento de lei, o deputado pode apresentar emendas para estruturar as ações do PROERD. Por exemplo, eu apresentei uma emenda ao PROERD o ano passado, que ela ficou barrada justamente por não ter uma regulamentação legal, né? Eu apresentei uma emenda para que o PROERD pudesse fazer os seus materiais de divulgação, as cartilhas, tudo aquilo que o PROERD utiliza. Como não havia uma regulamentação, não teve como aplicar a emenda. Então foi daí que nós começamos a conversar com a coordenação do PROERD, com a Polícia Militar, e entendemos que era um caminho interessante. Então fizemos uma sequência de reuniões com a Polícia Militar, com os coordenadores do PROERD, e houve esse entendimento e nós apresentamos essa proposta aqui, que agora está em segunda votação. Creio que essa semana nós vamos entregar essa lei pronta, e eu quero ter o prazer de ir lá, Polícia Militar, junto à coordenação do PROERD, entregar essa lei para que no próximo ano eles já tenham essa ferramenta de buscar parcerias, buscar emendas e estruturar ainda mais esse trabalho tão importante que é o trabalho de combate às drogas. Deputado, um outro projeto, Semana da Sustentabilidade. O senhor que aí trabalha na presidência de algumas comissões aqui da Casa e também do Fórum Permanente de Assuntos Relacionados ao Setor Energético de Goiás, que tem sido bastante produtivo nessa área de sustentabilidade. Vamos falar a respeito desse seu projeto da Semana da Sustentabilidade e depois passar um pouquinho a respeito da sua participação num evento que teve no Seminário Goiano de Responsabilidade Social e Sustentabilidade. Vamos lá, Fernanda. A gente tem tratado aqui de assuntos que vai de um ponto a outro, né? Eu tenho muito essa preocupação com o meu mandato, de entrar em temas que sejam relevantes, que possam trazer algum impacto, algum benefício real, através de uma proposta de lei aprovada, que aquilo possa gerar alguma situação. O PROERD é algo de impacto direto na questão do combate às drogas, o que falamos aqui com relação ao projeto anticorrupção, já é uma temática nacional. Que mais que nós falamos? São assuntos de peso, hein, deputado? Com relação à regulamentação dos bombeiros. E agora a questão da sustentabilidade, que é um tema que eu tenho defendido aqui na Casa, principalmente dentro da Comissão de Minas e Energia, mais especificamente dentro do Fórum do Setor Energético, porque eu acredito muito que o nosso modelo energético ele precisa partir para se complementar não só dentro do que nós temos hoje, dessa dependência das fontes hídricas. Nós precisamos buscar alternativas. Hoje o que o país vem utilizando desde a crise energética que nós passamos, principalmente nos últimos 5 anos, o Brasil começou a utilizar das termoelétricas, os combustíveis fósseis. Essa, segundo a visão dos grandes pesquisadores e dos ambientalistas, é a pior opção possível de energia, porque ela é a fonte altamente poluente. Então é uma alternativa cara, é uma alternativa altamente agressiva, mas é uma alternativa rápida, de resolver o problema rápido. E aí nós temos um problema no Brasil, que é não planejar e remediar. Remediar é caro, remediar
é prejudicial, e isso nós estamos vendo no setor energético. E depois então, vai ficar mais caro também solucionar os exatamente, problemas e gera agravados, problemas para as futuras gerações que vão ficar com uma bomba na mão. Mas o Brasil tem entendido que precisa buscar outras fontes que o mundo vem utilizando e vem utilizando com sucesso há muito tempo, como as matrizes de fonte solar, de biomassas, que o estado de Goiás tem um potencial muito grande. Então, nós temos feito um esforço muito grande para trabalhar uma legislação específica, regulamentações, para que essas usinas, para que esse modelo energético se instale no estado de Goiás. Temos tido muitos avanços, e esse foi um ano de muitos avanços. Nós teremos agora, no dia 2 de dezembro, uma última reunião do fórum desse ano, mas vamos continuar discutindo esse setor, principalmente para que haja, né, a instalação dessas matrizes energéticas em Goiás, nós tenhamos um sistema energético funcional e limpo. Esse é o grande objetivo. E uma das discussões desse seminário goiano que o senhor participou foi com relação a isso, essa forma sustentável de se viver melhor em sociedade, deputado? A sustentabilidade, eu digo que é o tema do século XXI, né? As pessoas estão preocupadas em viver sem agredir o meio ambiente e garantir o futuro, né, nosso e das próximas gerações. Então, o tema sustentabilidade hoje é um tema mundial, é um tema que preocupa principalmente essa geração mais nova que chega com uma cabeça diferenciada de que o mundo existe não só para o momento que nós estamos vivendo, mas nós temos que passar pelo mundo e deixar ele um pouco melhor do que nós pegamos. Então, eu acredito muito nisso. Eu quero que os meus filhos, que os meus netos tenham um mundo melhor do que eu tive. Então, a sustentabilidade é isso, é você pensar em viver, mas deixar viver sem destruir, né? Preservar. E isso cabe em todas as áreas da sociedade, né? Em todos os meios. A gente citou aqui a questão do setor energético. Então, hoje eu faço parte da Comissão de Minas e Energia, presido a comissão, e dentro do que eu posso fazer, eu vou fazer a minha parte, mas falo para o meu filho também. Dentro da minha casa, nós temos um sistema ali de tratamento de lixo dentro da minha casa. Eu tenho o modelo de aquecimento através do sol, então eu tento mostrar e passar esses valores para eles, né, para que eles possam viver sem agredir e viver preservando. O exemplo começa em casa. Né? Exatamente, eu acredito muito nisso. A gente tem que ser aquilo que a gente vive, né? Então, eu creio que todas essas experiências que a gente tem tido através desses projetos de lei é resultado do que a gente acredita, mas da conversa com a sociedade também, para que haja, através da nossa atividade parlamentar, alguma ação que traga resultados a curto, a médio e longo prazo, né? Mas sempre de forma sustentável. E planejada. E planejada, sempre. Planejamento é tudo, Fernanda. Acho que na vida da gente, no poder, na vida pública, privada, e o Brasil precisa aprender isso, a planejar. Os países que funcionam são países que planejam as suas políticas públicas para 20, 30 anos para frente, né? Então, eu acredito muito que quem planeja gasta menos e remedia menos, e quando se planeja, você vai ter menos custos no futuro, né? Então, o planejamento, ele economiza. Eu creio muito nisso. Deputado, nossa programação parlamentar está chegando ao fim. Eu gostaria aqui de agradecer a sua participação de hoje. Muitíssimo obrigada. Obrigado, Fernanda. Obrigado a vocês que tiveram a paciência de nos escutar um pouquinho, mas é importante, né, Fernanda, que as pessoas estejam atentas ao mundo político, aos parlamentares, aquilo que se vota na casa. É assim que a gente vai construindo a nossa democracia. Um grande abraço a vocês, muito obrigado. Obrigada a sua participação mais uma vez, e a TV Assembleia finaliza aqui o programa com Ação Parlamentar com o deputado Cimeison Silveira, ele que hoje falou a respeito de vários projetos de sua autoria e aguarda a sua participação aqui no gabinete do parlamentar, aqui na Assembleia Legislativa. O programa Ação Parlamentar termina aqui. Até o próximo programa.